Pessoal, boa noite. Hoje eu vou falar aqui um pouco com vocês, né? Nós vamos falar, na verdade, sobre a PEP pós a exposição ao HIV. O meu grupo é composto por mim, Maria Rita, Joyce, Joyciane e Lucimária. Eu vou dar aqui, primeiramente, A PEP é uma profilaxia pós-exposição de risco. É uma medida de prevenção de urgência à infecção pelo HIV, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis, que consiste no uso de medicamentos para reduzir os riscos de infecções. Então, chega lá um paciente, né, com um certo risco de infecção. Então, o que a gente faz? Vamos lá analisar esse caso para ver se é possível, se é visível começar uma PEP. Quando a PEP deve ser utilizada? A PEP deve ser utilizada pós uma violência sexual, no caso assim, por exemplo, um estupro, pós uma relação sexual desprotegida, sem o uso da camisinha ou com rompimento da mesma, e pós um acidente ocupacional. Que acidente ocupacional é esse? São acidentes que ocorrem com instrumentos pérfuro-cortantes, certo? Ou com o contato direto do material biológico. Quando a PEP é indicada, nós vamos ver aqui, temos aqui um fluxograma, certo? Para a indicação da PEP ao HIV. Chega lá um paciente com uma possível situação de exposição do HIV. Então, vamos ver, né, aqui umas perguntinhas. Você vai lá o material biológico. Houve uma exposição ao material biológico com risco de transmissão? Sim. E esse tipo de exposição foi como? Foi percutânea? Foi muscosa? Foi pela pele não íntegra? Se não, a PEP não é indicada. Então, o acompanhamento não é necessário. Se sim, o atendimento foi dentro de 72 horas após a exposição? Não. Se não, a PEP não é indicada. Mas devemos realizar o acompanhamento sorológico da pessoa exposta, certo? Se sim, a pessoa exposta, o exame do HIV foi positivo ou reagente? Se sim, encaminhar para o acompanhamento clínico, certo? Não inicia uma PEP, já encaminha direto. Se não, a pessoa fonte, vamos lá buscar aquela pessoa que você teve uma relação sexual. O exame de HIV dessa pessoa foi positivo, reagente ou desconhecido? Se não, não recomenda a PEP. Então, o acompanhamento sorológico não é necessário. Se sim, iniciar a PEP imediatamente com acompanhamento sorológico, certo? Um acompanhamento clínico. Aqui, né, temos um quadrinho falando justamente sobre o tipo de material biológico. Existem vários tipos de materiais biológicos que são altamente infectantes e envolvidos na transmissão do HIV. Então, a exposição a esses materiais constitui a situação na qual a PEP pode ser recomendada, certo? Como podemos ver aqui, temos uma exposição com risco de transmissão. Então, a sangue, né? Nós mesmos profissionais da saúde sempre temos um contato direto ou indireto, mesmo com o uso de EPIs com sangue, sêmen, fluidos vaginais, líquidos serosos, líquido amniótico, que aqui é no caso de gravidez, líquido articular, leite materno, a exposição sem risco, suor, lágrima, fezes, urinas, vômitos, salivas e secreções nasais. Então, aqui nós devemos ver qual tipo de material você vai ser exposto, para você ver se você deve iniciar uma PEP ou não. Temos aqui outro quadrinho, né, que fala sobre a exposição de risco. O caso de exposição já é um pouco diferente. A exposição com risco, ela é percutânea. Quando é percutânea, é quando são lesões causadas por agulha, certo?
membranas mucosas, quando há uma exposição sexual desprotegida, ou respingos em olhos, nariz e boca, as cutâneas, envolvendo a pele não íntegra. São exemplos, uma presença de dermatite ou aquela ferida aberta, aquela pessoa tem HIV e você tá aquela ferida aberta, você vai fazer uma limpeza, mesmo com o EPI, você pode acabar tendo uma certa infecção. E as mordeduras com presença de sangue, que são nesse caso, nós devemos avaliar tanto a pessoa que sofreu a lesão, quanto aquela que a provocou, certo? E temos também a exposição sem risco de transmissão de HIV. Temos as cutâneas, que é exclusivamente quando a pele exposta se encontra íntegra, então não tem nada ali de errado naquela pele. E a profissional exposto, o que faz? O atendimento inicial é de urgência e quanto mais rápido ele for atendido, melhor será o resultado. Bom, no caso de um possível contato com o HIV, seja no caso de violência sexual ou de profissionais de saúde que se acidentaram com agulhas ou outros objetos cortantes contaminados, é crucial o quanto antes buscar um serviço de acredenciamento. Esse primeiro atendimento é considerado de urgência, porque o uso dos medicamentos deve ser mais cedo possível. O ideal é que o profissional ou qualquer pessoa, comece a tomar a medicação em até 2 horas após a exposição ao HIV e no máximo após 72 horas, porque a eficácia do PEP pode diminuir à medida que as horas passam. Quanto mais rápido for o atendimento, for administrada a profilaxia, melhor será o resultado. Muitos dados experimentais indicam que os índices de infecção são mais baixos quando ela é iniciada nas primeiras 36 horas. E um estudo aponta que mostrou que filhos de mães infectadas apresentam menor chance de contrair o HIV quando é tratada nas primeiras 48 horas após o parto. Agora vamos começar a falar sobre a parte burocrática. A primeira coisa que a gente vai falar é a adesão à PEP. A adesão das pessoas para completar 28 dias de uso do ARV é essencial para maior efetividade da profilaxia. Descarte da medicação. A profilaxia é realizada por 28 dias. Entretanto, a quantidade contida nas embalagens é de até 30 comprimidos. Porém, o descarte das sobras da medicação é definido de acordo com a organização do local e da rotina de cada estado. Acompanhamento clínico laboratorial. O acompanhamento clínico laboratorial da pessoa exposta em uso do PEP deve levar em consideração a toxicidade dos ARV, o diagnóstico de infecção pelo HIV, incluindo testagem para o HIV em 30 a 90 dias após a exposição, avaliação laboratorial, deve ser levado em consideração a manutenção de medidas de prevenção da infecção pelo HIV. Avaliação de toxicidade dos ARV. As pessoas expostas que iniciam PEP devem ser orientadas a procurar um atendimento caso surjam quaisquer sinais ou sintomas que
possam surgir toxicidade medicamentosa grave. Testagem para o HIV. Todas as pessoas potencialmente expostas ao HIV devem ser orientadas sobre a necessidade de repetir a testagem em 30 dias e em 90 dias após a exposição, mesmo depois de completar a profilaxia com o ARV. Prevenção durante o uso do PrEP. Durante o acompanhamento, a pessoa exposta deve ser orientada a manter medidas de prevenção à infecção pelo HIV, como o uso de preservativos em todas as relações sexuais e não compartilhamento de seringas e agulhas nos casos de uso de drogas injetáveis, além da contraindicação de doação de sangue, órgãos, tecidos, espermas e da importância de evitar a gravidez. Boa noite. Eu irei falar sobre o tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento. Bom, o primeiro atendimento após a exposição ao HIV, ela é uma urgência. A PrEP deve ser iniciada o mais precocemente possível, tendo como limite as 72 horas subsequentes à exposição. Essas situações de exposição ao HIV constituem atendimento de urgência, em função da necessidade de início precoce da profilaxia para maior eficácia de intervenção. Não há benefício da profilaxia com ARV após 72 horas de exposição. Nos casos em que o atendimento ocorrer após 72 horas de exposição, não está mais indicada a profilaxia ARV. Portanto, se o material e o tipo de exposição forem de risco, é recomendado o acompanhamento sorológico, além das orientações preventivas combinadas, que é: primeira, verificar se a indicação da PrEP, pessoas com histórico de múltiplos usos de PrEP. Segundo, orientar a vacinação contra HBV e HPV. Terceiro, diagnóstico e tratar IST e hepatites virais quando presentes. E quarto, e orientar sobre sexo seguro, que é, no caso, o uso de preservativos e gel lubrificante. Quinto e último, orientar sobre a redução de danos. Bom, agora irei falar sobre a atualização dos testes rápidos. É considerado que quando mais cedo se inicia a profilaxia, maior sua eficácia o uso da TR, que é no caso o teste rápido. O TR é o uso de um dispositivo que não depende da infraestrutura laboratorial, sendo então executado na presença do indivíduo, e produz resultados em tempo igual ou inferior a 30 minutos. A testagem inicial com o teste rápido, que é no caso TR1, caso não seja reagente, estará definido como negativo. Caso seja reagente, deve ser realizado um segundo TR2, que é diferente do primeiro. Caso seja reagente, é estabelecido o diagnóstico de HIV. A amostra com resultado discordante entre TR1 e TR2 não terá resultados definidos. Então, deve-se repetir o fluxograma. Persistindo a discordância entre os resultados, uma amostra deverá ser coletada por punção venosa e encaminhada para ser testada em laboratório. E sim, existem TR que utiliza a amostra de fluido oral, no caso o FO, para a realização de diagnóstico de HIV. Sendo então, importante ressaltar que a janela imunológica desses TR pode chegar em 90 dias. Ressaltar-se também que existem outros fluxogramas para investigação diagnóstica de HIV, cabendo os serviços de se adequar às possibilidades. Bom, agora eu irei falar sobre o esquema antirretroviral para a PrEP. Quando recomendada a PrEP, independente do tipo da exposição do material biológico envolvido,
O esquema antirretroviral preferencial indicado deve ser esse da imagem do slide. A apresentação conformulada do TDF 3TC é a preferencial para a PEP. Portanto, na indisponibilidade desta, a disposição da medicação pode ser separada, conforme o quadro abaixo. As apresentações e posologias de antirretrovirais. Na outra imagem, é o esquema preferencial, TDF mais 3TC mais DG. Possui menor número de efeitos adversos e baixa interação medicamentosa, o que proporciona melhor adesão e manejo clínico. Também apresenta alta barreira genética, aumentando a segurança para evitar a resistência transmitida, principalmente quando a pessoa é fonte e multi-experimentada. Agora eu irei falar sobre a profilaxia das gestantes. No primeiro quadro mostra o esquema preferencial da ARV e medicações alternativas em gestantes. Já no outro quadro, mostra as apresentações de ARV preferenciais para PEPs em gestantes. Com isso, as mulheres que estejam amamentando devem ser orientadas sobre os potenciais riscos de transmissão de HIV pelo leite materno. Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é Joyce e agora eu vou falar um pouco sobre o formulário que é preciso para poder começar a usar os medicamentos do PEP. Esse formulário de medicamentos para profilaxia, eles vêm com os dados dos pacientes que foram expostos, seja de modo casual, trabalhando, ou de modo sexual, sem uso de camisinha ou de violência sexual. Nesse formulário, vem os medicamentos, vem os esquemas preferenciais de medicamentos, no caso, especificando quais as composições serão para crianças, para gestantes. Vem tudo explicadinho da dosagem por peso, por idade. E esse formulário tem que ser preenchido todos os campos de caneta azul ou preta. Ele tem que conter os dados corretamente. Tudo que vem pedindo nele, abaixo da folha, vem especificando como deve ser preenchido. Aqui eu vou deixar a imagem desse formulário para quem tiver interesse. Aqui ao lado eu coloquei também um artigozinho que vai conter esses formulários para vocês olharem melhor. Esse formulário tem as orientações gerais, mas eles só podem ser usados com orientação médica, com prescrição médica. Nunca, em forma alguma, você vai dar um formulário desse preenchido a um paciente sem ter orientação médica, sem antes estar com a assinatura do médico. Enfim, esse formulário é uma parte burocrática, vamos dizer, que é totalmente necessária para a entrega dos medicamentos. E também é de suma importância para entender melhor o caso, como foi que a pessoa foi infectada, há quanto tempo, como foi a exposição. Enfim, é mais burocracia, mas que tem que ser levada a sério e tem que ser preenchido corretamente. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os medicamentos da profilaxia, que são conhecidos também como antirretrovirais. Esses medicamentos, eles são usados para impedir a multiplicação do vírus no organismo. Eles não matam o HIV,
mas ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico. Por isso, seu uso é fundamental para aumentar o tempo e a qualidade de vida de quem contrai o HIV. Aqui no Brasil, desde 1996, é distribuído gratuitamente pelo SUS o coquetel anti-AIDS ou anti-HIV. Atualmente, existem 22 medicamentos que são divididos em 6 tipos. Normalmente são usados 4 tipos de comprimidos, que é o que forma o coquetel, e eles são indicados tomar durante 28 dias consecutivos. Lembrando sempre que essas indicações são feitas pelo profissional de saúde. Ele deve apresentar os medicamentos ao usuário, deve explicar a forma correta de ingeri-los e também informar ao usuário quais os seus possíveis efeitos colaterais e para que cada um serve. Cada um desses medicamentos tem uma função. Eles normalmente impedem a ação do vírus para ele se reproduzir. Também podem bloquear diretamente a ação e a multiplicação do vírus. Enfim, como eu já falei anteriormente, eles são usados para evitar o enfraquecimento imunológico. Lembrando que todo e qualquer usuário tem direito a sigilo e a ser respeitado. Não é porque ele foi exposto ao vírus HIV que ele deve ser. Agora, irei falar um pouco sobre a profilaxia para crianças e adolescentes. A profilaxia pós-exposição de risco à infecção pelo HIV é uma ferramenta para prevenir infecção em crianças e adolescentes expostos a acidente com material perfuro cortante ou a violência sexual e até mesmo ao leite materno de mulher vivendo com HIV e a exposição sexual de risco. Para tratar de crianças, existe também um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para manejo de infecção pelo HIV. A PrEP em crianças e adolescentes também tem um esquema de acordo com a faixa etária, de quais os medicamentos eles devem ser usados com a faixa etária e com algumas medicações alternativas. De 0 a 14 dias é recomendado o AZT, que é zitovudina, mais 3-TC, que é o lamivudina, mais o NVP, que é o nevirapina. E nesse caso, de 0 a 14 dias, não há medicações alternativas. Já de 14 dias a 2 anos, são o AZT, mais o 3-TC, mais o LPV, que é o lopinavir. E eles têm medicações alternativas. E de 2 a 12 anos é usado o AZT, mais o 3-TC, mais o RAL, que é o raltegravir. E eles também têm uma medicação alternativa. Acima de 12 anos, deve-se seguir a recomendação para adultos,
Ou seja, o medicamento ofertado a um adulto também pode ser ofertado a crianças acima de 12 anos. Esses medicamentos devem seguir protocolo médico de acordo com o peso e a faixa etária e também os horários. Ser dado às crianças em horário correto, por exemplo, alguns são de 12 em 12 horas. E o NVP é usado em uso de neonatal, de RN, dos recém-nascidos. A amamentação é contraindicada para mulheres vivendo com HIV. Ao mesmo tempo, a mãe deve ser informada sobre o direito de receber fórmula láctea infantil. Ou seja, mesmo que a mãe não possa amamentar o seu bebê por estar vivendo com HIV, ela tem direito a uma substância láctea para dar ao seu bebê, já que ele não pode ser amamentado. E se por algum acaso o bebê foi amamentado por uma pessoa, pela mãe que ofereça uma fonte de risco, que possa estar com o vírus do HIV, deve ser orientada imediatamente à interrupção da amamentação e a realização do exame de PEP 72 horas desde a última exposição. E em casos de adolescentes, ressalta-se que o adolescente tem direito a ser tratado com a PEP, mesmo sem a presença dos pais ou responsáveis. Nesse caso, tem uma lei, a lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, que afirma que deve-se avaliar a capacidade de discernimento do adolescente, com exceção das situações de violência. Ou seja, o adolescente tem sim direito de receber, mesmo sem a presença dos pais ou responsáveis, com exceção de situações de discernimento dele. Se ele não tiver discernimento, só pode ser começado o tratamento com a presença dos pais ou responsáveis, exceto se for um caso de violência sexual. Se ele foi violentado, ele tem que receber a profilaxia, os coquetéis, mesmo sem a presença de um responsável. A importância da participação do profissional de saúde nesse momento é grandiosa, porque ele vai criar um vínculo com o usuário, né, nesse momento que é tão delicado. Então, por isso que o profissional de saúde deve estar atento a como se comunicar, a prestar um serviço de qualidade e tirar todas as dúvidas, tranquilizar, mesmo que não tenha cura, mas pelo menos o sistema imunológico vai estar prevenido. Tem que mostrar que o usuário não está só. E é isso. Nós tentamos explicar o máximo aí que conseguimos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só nos perguntar. Aqui estão as referências. E nós agradecemos pela atenção. Espero que vocês tenham aprendido algo. E qualquer dúvida, estamos aí à disposição.